Senhor, nós estamos aqui reunidos, Senhor. Sim, meu Deus. Fala, meu Pai, recebendo de Ti, meu Pai, a Tua palavra, Senhor. Sim, meu Deus. Meu Pai, o Teu Santo Espírito. Sim, meu Deus. Cantarabá, cantoromanadas. Cantarabá. Senhor, aleluia, Jesus, meu Pai. Oi, cantoromanadas. Aleluia. Que não pensamos, meu Pai. Sim, meu Está no Deus. coração, meu Pai, do Teu servo, a Tua santa e bendita Nome de palavra. Jesus. Fala, Jesus querido. Amém, Senhor Jesus. Amém. Agora. Amém. Amém, Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus não há impossível. E eu vou repetir o versículo. Porque para Deus não há nada impossível. Repita comigo. Porque para Deus não há impossível. Ou se não há impossível, então talvez essa noite seja a noite do teu milagre. Vocês podem se assentar. Glorificado seja o nome do Senhor. Amém, Pai. Esse culto está acontecendo nessa noite por causa da palavra. Aleluia. Todas as orações que foram realizadas aqui foram todas por causa da palavra. Todos os hinos, todos os louvores entoados foram por causa da palavra. Tudo por causa da palavra. E eu estou aqui nesta noite, embora eu vim de longe, vocês sabem que eu moro longe, passei frio, mas eu vim por causa da palavra. É a palavra quem nos sustenta, quem nos alimenta. É a palavra quem nos dá esperança. E a nossa esperança é a volta de Jesus. E eu vou dizer para você, está muito próximo a volta dele. Meu Deus. Não se apegue com coisas, como já foi dito nessa noite. Não se distraia, porque o rei está vindo aí. Santo é o Senhor, agora, aleluia. Bem, esse texto nos mostra, e eu gosto muito desse capítulo 1 de Lucas. Claro que eu gosto da Bíblia inteira, mas esse capítulo é o que melhor retrata com detalhes o nascimento de João Batista e de Jesus. O nascimento daquele que ia preparar o caminho e daquele que é o caminho. E interessante que Zacarias vivia orando para que ele tivesse um filho. E nesse dia ele estava designado para estar no templo. Ele estava no templo servindo, fazendo o serviço que um sacerdote tem que realizar. E era um local que só ele podia estar, mas quando ele olha, não é que tinha um anjo lá? O anjo Gabriel. E o anjo Gabriel foi e falou para ele: Zacarias, você vai ter um filho. O nome dele será João. Só que Zacarias não acreditou. Por isso ficou mudo até João nascer. Eu disse que Zacarias estava onde? No templo. Eu pergunto de novo, Zacarias estava onde? Onde vocês estão? No templo. Vai ficar mudo ou vai adorar? Se está no templo, adora. Porque nessa noite tem um que é maior do que o anjo Gabriel que está aqui conosco. Então adore e receba o teu milagre. É verdade que nós viemos para o culto não no sentido de receber alguma coisa. Nós viemos para dar a nossa adoração, para adorar a Deus. Mas Ele é tão bom que nos fala nesta noite que não tem nenhuma impossibilidade para Ele te abençoar. Não há impossível. Então você tem uma escolha. Vai ficar igual Zacarias, mudo até o milagre acontecer, até nascer, porque já começou a ser gerado. Ou vai adorar? É muito fácil cantar depois que o milagre acontece. Vai fazer igual Miriam depois que atravessou o mar, ela pegou um pandeirinho e ficou só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Por que não pegou esse pandeirinho e começou a falar só o Senhor é Deus?
quando estava diante do mar e os soldados de Faraó atrás. Vai fazer igual ela? Glória a Deus. Agora observe o tamanho do milagre na vida de Zacarias e Isabel, a sua esposa. Eram idosos, Isabel estéril. Era o impossível. Mas como para ele não existe o impossível, Deus, aleluia. passa 6 meses. Quantos meses eu falei? 6. Aí Deus chama Gabriel. Gabriel, o anjo que assiste diante de Deus, Gabriel chega e, pois não, Senhor, agora desce lá. Eu vou falar com Zacarias de novo? Não, agora você vai falar com uma jovem por nome Maria. Vai anunciar que a profecia que eu disse lá no jardim do Éden, e observe que a profecia que Deus disse, não foi para nenhum cristão, não foi para nenhum apóstolo, não foi para nenhum presbítero, nenhum pastor. Deus profetizou para o próprio diabo. Lá no jardim do Éden, quando Deus disse assim, ó, da mulher vai nascer um, que vai esmagar a tua cabeça. Gabriel, está chegando o momento disso acontecer, vai lá e avisa essa jovem, que é dela que vai nascer. Agora observe, uma jovem virgem, prima de Isabel. Aí o anjo diz assim, ó, a tua prima, Isabel, ela já está gestante, já está há 6 meses. A alegria de Maria, porque sabia que a prima era idosa e estéril. Sabe o que Maria fez? Vou lá visitar Isabel. Olha o que aconteceu. Quando ela entrou na tenda de Zacarias, que saudou, Shalom. Quando ela saudou, quando ela cumprimentou, o menino pulou dentro do ventre de Isabel. E a Bíblia vai dizer que Isabel foi cheia do Espírito Santo. E cheia do Espírito Santo, ela já começou a profetizar. Porque o menino, foi dito pelo anjo Gabriel que ele seria cheio do Espírito Santo desde o ventre. Interessante, isso, uma criança que é cheia do Espírito Santo desde o ventre. E se eu disser para você que você também ficou cheio do Espírito Santo desde que você nasceu? Eu explico isso. Quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio, entrou em você, te convenceu que você precisava dele. Aí, da mesma forma, o Espírito Santo foi envolveu Maria, te envolveu também, e agora você é cheio do Espírito Santo da mesma forma. O milagre aconteceu na idosa e na jovem. 2 milagres extraordinários. Impossível. Será que o que você está precisando é mais difícil do que o que aconteceu aqui nesse texto? Será se Deus mudou? Será se Deus era o Deus do impossível só naquela época, hoje ele não faz mais? Deus continua realizando milagres. Esses 2 nascimentos, sem dúvida nenhuma, mudaram a história da humanidade. Um designado como para preparar o caminho, e o outro como sendo o próprio caminho. Depois disso, a humanidade não foi mais a mesma. Abriu-se uma possibilidade. O que foi perdido no Jardim do Éden, que era a vida eterna, Jesus veio e recuperou. Aleluia! E não é que agora nós somos eternos também? Glória a Deus e aleluia, Jesus. Observe, o ministério de Jesus é tão extraordinário. Eu disse já nos últimos, antes da ceia, 2 domingos, que por ordem do Espírito Santo, que eu estaria falando apenas de Jesus.
e dizendo que ele está voltando. E eu vou cumprir isso, porque ele deu a ordem, eu tenho que obedecer, não é? É ele quem manda. Muito bem. Mas Jesus, para legalizar, ele veio para cumprir a lei, ele foi o único que conseguiu cumprir a lei, ele precisava passar pela morte também. E é interessante que, certa vez, os judeus estavam perto dele, todo mundo admirado com o templo que Herodes construiu, e Jesus vai e fala: em 3 dias eu derrubo esse templo, e em 3 dias eu construo de novo. Os judeus falaram: mas como pode? 46 anos ele passaram para construir o templo, ele está falando que em 3 dias ele vai reerguer. Eles não estavam entendendo, eles estavam falando do corpo dele. E se cumpriu. E não é que depois disso, Jesus ressuscita. Observa que Jesus ressuscitou 3 pessoas. A filha de Jairo, que provavelmente cresceu, casou e voltou a morrer. Mesma coisa o filho da viúva de Naim. Cresceu, provavelmente casou, teve filhos, constituiu família e voltou a morrer. Mesma coisa Lázaro, 4 dias, olha que milagre, 4 dias depois Jesus ressuscita ele, mas ele provavelmente casou e voltou a morrer. A Bíblia não fala qual foi o destino dessas 3 pessoas, mas foi o destino que todo ser humano tem. Nasceu, um dia vai morrer. Agora Jesus não. Jesus foi o único que ressuscitou e nunca mais morreu e está vivo para todo sempre. E é por isso que a igreja está aqui nessa noite. Porque ele está vivo. E agora não é que naquele dia todos que morreram em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Você passou a ser imortal também. Glória a Deus. Então, quantos milagres Jesus já fez? Ele não parou de fazer milagres. Como ser humano, ele fez muitos milagres. E ele continua fazendo milagres. Ele não parou. Multiplicação. Não foi só a primeira e a segunda, ele continua multiplicando. Não falta o pão sobre a sua mesa. É porque ele tem te sustentado, ele tem te dado forças. Não é, missionária? Se não é Jesus. É por isso que eu estou sempre falando, eu te amo, Jesus. Aliás, deixa eu corrigir uma coisa que eu estava falando com a missionária Vanice, que eu descobri que ela não é missionária, ela é pastora. Vocês sabiam que ela é pastora? Falou para mim. Ela foi ungida pastora, tá? Então, olha só o que ela disse para mim. Ela falou: pastor, você fica falando, eu te amo, Jesus? Eu não repito, mas eu falava isso antes. Eu não repito, eu te amo, Jesus, porque vão pensar que eu estou te imitando. Então, na verdade, quem está imitando ela sou eu. Então, pode falar à vontade, eu te amo, Jesus. E eu vou te seguir, eu vou te imitar. Eu vou falar, não é? Glória a Jesus. É pastor Ivanice. Glória a Deus, misericórdia. É sim. Você falou ontem. Eu falei, o cheiro do silêncio. Foge não. Então, olha o que Jesus faz. Não é, Dayana? Só tem pastor aqui, meu Deus do céu. Glória a Jesus. Tá cheio de pastor aqui. Obrigado, Senhor. Bom, o que é que nós vamos fazer? Vamos esperar 9 meses o milagre acontecer. Vamos esperar o celular tocar ou alguém vir trazer a notícia que a bênção aconteceu para glorificar?
Vamos começar a escrever nas tabuinhas porque ficamos mudos. O grande problema hoje da igreja pentecostal é que já não somos mais os pentecostais que deveríamos ser. Essa é uma pura verdade. E por incrível que pareça, tem algumas igrejas que são tradicionais que estão ficando espirituais, mais do que as pentecostais. Ainda bem que isso não está acontecendo aqui não. Ô Senhor da glória, Não. aleluia. Aqui o povo crê. Aqui o povo adora. Aleluia, Pai. Aleluia. Agora vocês acham que para o evangelista Lucas, como eu disse, ele foi o que melhor detalhou dos outros 3 evangelhos, o nascimento de João Batista e de Jesus. Ele foi o que melhor contou com detalhes. Não foi fácil para ele porque ele não viveu no tempo de Jesus. Então ele teve que fazer pesquisas, ele saiu pesquisando. Imagine agora Lucas chegando na casa do menino que cedeu os lanchinhos para Jesus fazer a multiplicação. O menino já tinha crescido, já era um senhor, já tinha até netos. Aí Lucas chega no portão da casa do menino. Que Lucas queria contar essa história, ele queria os detalhes. Provavelmente crianças brincando naquele quintal. E ele, claro, ele deve ter pensado, não é nenhuma dessas crianças, porque já se passou mais de 70 anos desse milagre. E aí sai um senhor. Ele pergunta, cadê aquele menino que cedeu o lanchinho dele para que Jesus fizesse a multiplicação? 2 pãezinhos e 5 peixinhos. Se você entregar isso na minha mão, vai dar 7. Na sua mão vai dar 7 também. Na mão dos pastores vai dar 7. Mas na mão de Jesus, Glória a Deus. na mão de Jesus, vai alimentar muita gente. Aleluia. A Bíblia diz que foi 5.000, né? Só de homens. Mas fora as mulheres e as crianças, por volta de 15.000 pessoas ainda sobrou cestos cheios. Aí Lucas chegou na porta desse menino, que não era um menino mais, e o Senhor saiu dizendo, sou eu aquele menino. E sabe o que aconteceu? Com aqueles lanchinhos que eu dei, nunca mais faltou nada na minha casa. Obrigado, Deus. Nunca mais. Mas maravilhoso, Jesus, aleluia. Porque Jesus é extraordinário. Jesus nasceu, ele não nasceu apenas para vir a este mundo, ele veio com um propósito, como nós também. Ainda quando eu disse ali, eu estava sentado ali, eu falei, eu te amo, Jesus, o pastor Rosival me mostrou um versículo. Ele nos amou primeiro. Aleluia. Glória a Deus. Eu tenho que amá-lo. Glória a Deus. Como fiel, aleluia. Então, Lucas 1:37 nos mostra o milagre, 2 milagres diferentes. Idosos estéril. Ela era estéril. E na jovem, era virgem. Isso quer dizer que Jesus faz milagre com quem é idoso e com quem é jovem. Então, todos aqui podem receber o seu milagre nessa noite. É para todos. Bendito e fiel, aleluia. A palavra de Deus falhou algum dia na sua vida? Porque na minha não.
E se eu disser para você que o seu milagre já foi profetizado na Bíblia, as promessas que estão na Bíblia são para nós. Agora há um tempo de espera para receber. E quando não chega, eu repito, adore, 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 até o milagre chegar. Jeremias 33:3 tem um telefone, é o número de um telefone que você liga direto para Deus e que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Em vez de reclamar, clame. Ah, tá doendo. Não clama. Glória a Jesus. Olha os milagres que aconteceram. Eu quero dizer para vocês, atualizar sobre o pastor José Marques. Ele ficou internado 1 mês. Recebeu alta, não está precisando fazer hemodiálise mais, que os rins voltaram ao normal. Ele vai continuar o tratamento. Dia 20 ele tem que voltar ao hospital para fazer a químio. Mas ele está bem melhor. Está bem melhor. Olha o Heitor. Olha o Heitor. Como nos preocupou, Marcelo. Todo mundo preocupado. Todo mundo queria ver o Heitorzinho aqui. Assim é com a Manuela. Assim é com a Manuela. Porque para Deus não há impossível. Pode ser a notícia que vier. E se vocês verem o que está acontecendo no mundo, essa guerra agora é Irã, Israel, Israel, Irã, com os Estados Unidos já entrando também na peleja, e a Rússia e a China ameaçando entrar para apoiar o Irã. Meu Deus, Deus. Mas essas coisas são necessárias para se cumprir a palavra de Deus, para surgir o iníquo que vai trazer a paz para o mundo. Mas quando esse iníquo aparecer, nós não estaremos mais aqui. Não estaremos mais aqui. Então, eu repito, não se distraia. Tem muita coisa tirando a atenção do cristão. Uma das coisas é o celular. Tira a atenção do cristão. Tira. Quando eu pego o trem ou o metrô, antes as pessoas levavam um livro, estavam lendo um livro, uns com a Bíblia. Agora todo mundo com celular. Eu espero que esteja todo mundo com celular na Bíblia, mas não é verdade. Infelizmente não. A Bíblia no celular. Outra coisa, esses dias eu trabalho num pet, e o toldo, com um vento muito forte, ele abaixou o ferro do toldo. Ficou os dois abaixados. Aí vem vindo um senhor. Estou falando de um senhor de uns 80 anos, mais ou menos. Não aguentava nem andar e com celular. Se eu não aviso ele, ele ia meter a testa naquele ferro. Um senhor. Meu Deus. O mundo está assim, com muita distração. Tem misericórdia de nós mesmos. É o tempo de buscar. Glória a Deus. Eu até acredito que tem muita gente que não crê na volta de Jesus, sendo cristão. Eu, por exemplo, conheço 2 pastores. Um falou para mim que está esperando Jesus só para daqui a 50 anos. E eu, por acaso, eu sei se eu vou partir ainda hoje? Como é que eu posso esperar ele daqui a 50 anos? Agora tem outro pastor que é até parente nosso. Ele e a esposa. Eles estão esperando Jesus? Não, eles não querem que Jesus volte agora, porque o anseio deles é ter algumas coisas materiais ainda. Eles estão preferindo sítio, casa, carro,
Eu estou preferindo o céu. Eu quero é ver a face do meu Senhor. E eu conheço um que falou para mim pessoalmente: pastor, o céu é bom, mas eu não quero ir para o céu ainda não. Meu Deus, meu Pai. Tá vendo? Então tá assim o mundo. As pessoas não estão interessadas mais no objetivo, o nosso foco. Desde que nós aceitamos Jesus, o nosso foco é sempre para o alto, é sempre o céu. Devemos aguardar sempre ao Senhor. É sempre Jesus que nos interessa. E a volta dele está tão próxima, gente. Ah, se você prestasse atenção nos sinais que estão acontecendo, você buscaria mais, com certeza. Glória a Jesus. Você estaria mais atento. É claro que nós temos anseios, temos projetos, mas a minha primeira esperança e a sua tem que ser o céu. Tem que ser o nosso Redentor. E enquanto não acontece, não há impossível para Deus. O teu milagre está chegando, já está sendo gerado, assim como foi Isabel e Maria, está sendo gerado pelo próprio Espírito Santo. Fiquem de pé. Oh, glória a Deus. Eu já estou no limite do tempo. Obrigado, Senhor Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Vai ficar igual Zacarias ou vai agradecer a Deus? Oh, aleluia, Jesus. Então agradeça comigo nesse momento. Vamos agradecer juntos? Só agradecer. Não peça nada nesse momento, só agradeça, porque o milagre já chegou. Já chegou. Então só agradeça. Vamos ter um minuto de só agradecimento, só adoração. Diga que ama Jesus, diga graças a Deus, diga glória a Deus, mas só agradeça, só glorifique. Vamos lá? 1, 2, 3, vamos lá? Vamos lá, gente? Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Oh, Deus, eu te agradeço pelo milagre. Eu te glorifico, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Jesus. Obrigado pelo meu milagre. Obrigado pela minha salvação. Obrigado pela minha esperança de um dia te encontrar. Oh, Deus bendito. Obrigado pelas tuas promessas. As tuas promessas que nunca falham. Obrigado, Deus amado. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado pela salvação. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, meu Deus. Eu te glorifico. Glória a Deus, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus. Obrigado, Jesus. Amém? Amém? Porque para Deus? Porque para Deus? Amém. Aleluia.